Olá, alunos! Nesta aula, veremos a construção do nazismo na sociedade alemã após a Primeira Guerra Mundial, bem como suas estratégias de dominação. O fim da Primeira Guerra Mundial coincide com a implantação da República de Weimar, na Alemanha, uma democracia representativa semipresidencial, onde o presidente nomeava um chanceler que era responsável pelo poder executivo. O legislativo era formado pelo Parlamento Federal. O nome República de Weimar se refere à cidade onde foi aprovada a nova Constituição da República. Esta teve início com a fuga do imperador, o Kaiser Guilherme II, deixando evidente a derrota alemã na guerra. As duras penas impostas à Alemanha pelo Tratado de Versailles, somadas às inúmeras perdas humanas e às crises internas da implantação do governo republicano, serviram de combustível para o acirramento entre esquerda e direita no país. Uma parcela significativa da população sofria com empobrecimento agravado pela inflação elevada, e a esperança e a confiança no presente geravam desespero. Em contraste com a miséria da população, o campo das artes, da educação e da ciência se desenvolviam com o expressionismo, a fenomenologia e com Albert Einstein vencendo o Prêmio Nobel de Física em 1921. Em 1919, foi criado o Partido dos Trabalhadores Alemães, reformulado em 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cuja sigla significava nazi, mais conhecido como Partido Nazista. Foi um partido político de extrema-direita que atuou até 1945 na Alemanha, defendendo a ideia de eugenia ou raça pura, o antissemitismo, o anticomunismo, o culto ao chefe, o militarismo, o romantismo e o uso de símbolos nacionais. Em 1923, os nazistas tentaram assumir o poder por meio de um golpe, o Putsch de Munique, mas fracassaram e Hitler foi preso. Na prisão, Hitler redigiu sua obra Minha Luta, Mein Kampf, que tem como base a ideologia nazista, ou fascista, se você preferir. Em 1925, Hitler foi libertado da prisão e o partido nazista se reorganizou, com o uso dos meios de comunicação de massa, rádio, imprensa escrita e até o cinema. Com a crise de 1929 e a Grande Depressão, o clima de frustração na Alemanha fortaleceu grupos de esquerda, propondo a superação do capitalismo falido. Muitos viram no partido nazista a alternativa possível para o país, que passou a ser apoiado por grupos cada vez maiores de burgueses. Os resultados apareceram nas eleições, com o aumento do número de deputados do partido nazista no parlamento alemão. Em 1933, o presidente Hindenburg convidou Hitler para assumir como chanceler, ou Kanzler, como dizem os alemães, e em pouco tempo a Alemanha se tornou uma ditadura. Os camisas pardas incendiaram o parlamento e culparam os comunistas, o que possibilitou a publicação de várias leis de exceção, como o fim do pluripartidarismo. Hitler proclamou o nascimento do Terceiro Reich, ou Terceiro Império, apoiado na ideia de expansão territorial ou espaço vital. A ideia de vingança das humilhações impostas pelo Tratado de Versailles foram acompanhados de várias medidas visando superar a crise econômica baseado no intervencionismo estatal. Os recursos do Estado foram centrados na siderurgia, na mecânica pesada, na construção naval, na construção de rodovias e fortificações e no estímulo de fabricação de armas. O passo seguinte
foi a criação de leis antissemitistas, as leis de Nuremberg, segregando os judeus em campos de concentração e iniciando o Holocausto, massacre dos judeus. As vítimas do nazismo devem ser pensadas na necessidade da criação de inimigos para justificar seu poder. Em 1936, as Olimpíadas foram sediadas em Berlim e Hitler viu a oportunidade de organizá-la com muita pompa, com a suástica e com saudações nazistas do braço estendido. No atletismo, o destaque foi dado pelos Estados Unidos e seus atletas negros, encabeçados por Jesse Owens, que ganharam várias medalhas. Apesar dessa contrariedade, a Alemanha venceu no quadro de medalhas e a propaganda nazista se aproveitou bastante disso, politizando os jogos. Se o nazifascismo representou um totalitarismo de direita, o stalinismo na União Soviética representou um totalitarismo de esquerda. Agora, para se preparar, pegue o caderno de exercícios 4, capítulo 1 e faça os exercícios 13, 14 e 15. Bons estudos!